Não havendo quem queira fazer uso, com a palavra, conselheiro Anselmo para relatar. Senhor presidente, senhor conselheiro, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto à Corte de Contas. Excelência, trago para relatar inicialmente processos de homologação de aposentadorias, pensão, transferência para reserva e reforma. Assim, peço, venha a Vossas Excelências para citar apenas o número do processo e o eventual interessado beneficiário, como de praxe. É fácil. Assim, trago o processo 16098 de 2013. A interessada é a senhora Ângela Maria Santos. No processo 9523 de 2011, a interessada é Ana Maria Bispo Neres. Processo 3218 de 2019, o interessado é Amaro Lopes dos Santos. Processo 13211 de 2019, a interessada Maria do Socorro Silva Alves. Processo 9549 de 2017, Benedita dos Santos Cansação. Processo 13028 de 2014, Nilza Cabral Barbosa Franco. Processo 1425 de 2014, Jovenília Pereira. Processo 16090 de 2013, Maria Lúcia Monteiro Pontes de Miranda. Continuando, processo 19014 de 2013, Gleide Melo da Silva. Processo 4844 de 2014, José Pereira Neto. Processo, esses são os processos de aposentadoria. Os dois seguintes são processos de pensão por morte. Processo 15.503 de 2014, interessada Maria de Lourdes Cabral da Silva. 2271 de 2012, interessado Jadival Francisco Costa. A seguir, processos de transferência para a reserva remunerada. Processo 3284 de 2017, Sidney Santos da Silva. Processo 2887 de 2017, Adeilda do Nascimento. Processo 17993 de 2017, Sandoval Cavalcante dos Santos. Processo 16123 de 2017, Genilson Ferreira da Silva. Processo 9079 de 2017, Joseilson Paiva de Oliveira. Processo 11919 de 2017, Maurício Gomes da Silva. Processo 15179 de 2017, Simone Maria dos Santos França. Processo 4513 de 2017, Dogival José da Silva. Processo 18379 de 2017, Hamilton Silva dos Santos. Processo 9103 de 2017, Rebeca Maria Ferreira de Araújo. Processo 12228 de 2017, Aldemo, é isso mesmo? Aldemo de Oliveira. Processo 2888 de 2017, Robson Gomes Cavalcante. Processo 12225 de 2017, Luiz Carlos de Melo Cavalcante. Processo 11945 de 2017, Wilson José da Silva. Processo 14268 de 2017, Geilza Alves da Silva. Por derradeiro, processo de reforma de número 2693 de 2017, interessado é o senhor José Mário dos Santos. Excelência, tendo em vista que todos esses atos obedeceram à legislação à época aplicável, eu trago votos nos sentidos
de que nós homologuemos, registremos todos esses atos com base na legislação que os rege, ao tempo em que também promovemos a cientificação dos órgãos de origem, sendo o caso da Secretaria da Gestão Pública, dos respectivos institutos previdenciários, inclusive do Estado, claro, onde couber, assim como chama a atenção aonde se aplicar da possibilidade da compensação financeira previdenciária. Publicizar as decisões. São os meus votos, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Presidente, na forma, só registrando que o Ministério Público ofertou parecer escrito nos processos foram relatados e cada um deles com fundamento jurídico cabível para a situação de aposentadoria, reserva ou pensão, em todos eles se manifestando pela concessão dos registros. Em discussão, não havendo discussão em votação, conselheiro Alberto, como vota? Acompanhando o relator, senhor presidente. Também acompanho o relator, aprovados. Senhor presidente, tenho a relatar também, excelências, 2 processos de sancionamento. O primeiro é o processo 12592 de 2016 e a sanção é para o gestor da Secretaria de Estado da Fazenda, em virtude do não encaminhamento no prazo hábil do balancete relativo ao mês de março de 2016, descumprindo, evidentemente, os prazos, o conteúdo da Resolução Normativa 2 de 2003. Trago a sanção no valor de 100 UPFALs, no seu patamar mínimo, e aqui o gestor apresentou defesa que foi considerada insubsistente. Trago também outro processo, como são só 2, não vai atrapalhar o entendimento de Vossas Excelências ao deliberarem. 7262 de 2018 é uma sanção ao gestor do Fundo de Previdência do município de São Miguel dos Milagres, pelo não encaminhamento da primeira, no prazo hábil, da primeira remessa SICAP, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2018, descumprindo a legislação que trata do assunto. Também trago sanção em seu patamar mínimo de 100 UPFAL. O gestor apresentou defesa que também foi considerada insubsistente e, assim, com base na situação apresentada, que está aí comatada nos normativos que regem a matéria, frente aos indícios dos autos e ao malferimento das disposições postas, trago o voto para que apliquemos a essas sanções, ainda que pedagógicas, aos gestores com fundamentos nos artigos 45 e 48, inciso 2º de nossa lei orgânica, e desdobramento tanto no regimento desta Casa como instituição normativa que gradua as multas. Cientificado os gestores, para que, após 15 dias do trânsito em julgado, promovam o recolhimento dos valores a crédito do Funcontas na forma da lei própria, alertá-los que o comportamento contrário poderá ocasionar o encaminhamento do título executivo criado para a competente ação de execução, ao tempo também remeter os processos ao Funcontas para as medidas de sua competência, inclusive da correta cientificação dos sancionados, evoluir os processos do gabinete do relator para outras medidas que se fizerem necessárias e publicizar as decisões. É como voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, ambos os processos foram ao Ministério Público, conforme trazido
pelo conselheiro relator, emitiu parecer nos autos, considerando as defesas apresentadas insubsistentes, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação das penalidades. Em discussão. Senhor relator, só uma dúvida. O primeiro seria descumprimento de FUNCONTAS e o segundo de contrato, não é isso? Ambos são SICAP. Remessa de SICAP. Desculpe. O segundo é SICAP. O primeiro é o descumprimento da resolução 2 de 2003, em que o secretário de Fazenda teria que mandar o seu balancete e... Deixa eu só especificar a que balancete se refere. Eu tenho ligeira impressão que é o balancete... Não, esse é o da secretaria mesmo. Porque em outros, pela memória, em outros processos, ele foi sancionado por não mandar os balancetes do FECOEP. Mas esse aqui é da própria secretaria mesmo, senhor presidente. Balancete do mês de março de 2016, em desacordo com a resolução normativa 002 de 2003. Eu tenho a impressão, eu estou consultando aqui a nossa lei orgânica, que quando se trata de descumprimento do calendário de obrigações ou é o não envio de contratos, a aplicação de multa se faz pela metade do valor mínimo. Existe alguma... Não, excelência, aqui não é contrato, é balancete contábil. Não, da... está. A nossa praxe é, quando não é a parte contábil relativo a contrato, é desatendimento de uma diligência, se faz por 50 pifalvos, pelo menos de início. Okay. É o único caso que parece que é 50 pifalvos, é quando há o desatendimento de uma solicitação do tribunal. Uma espécie, entre aspas, de sonegação de documentação. Ok, só estava confirmando se de fato se aplicava também a calendário de obrigações. Exatamente, excelência. Encerrada a discussão, em votação, conselheiro Alberto, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho o relator, aprovados. Excelência, eu quero aproveitar o ensejo, já que eu tenho outros processos em que Vossa Excelência estaria impedido de funcionar, para retirar de pauta um processo FUNCONTAS. Eu vou fornecer os números depois para a coordenação. 3777 de 2017, foi um equívoco de pauta, porque, segundo a minha assessoria, é processo pertencente a outra relatoria, e de representações de números 5498, 797, ambas de 2018, e 4492 de 2017. E a justificativa é que ainda não terminamos totalmente o debate e o convencimento quanto ao nosso voto, para trazermos aqui para o pleno em condições de deliberarmos e até discutirmos a respeito. Da mesma forma, excelência, estou retirando os processos 1173 de 2014 e 14782 de 2014. São processos relativos a aposentadorias, pensões, reformas assemelhadas. E a razão, excelência, que é a necessidade de diligenciarmos, inclusive internamente, quanto à questão de elaboração de cálculos do relatório técnico constante dos procedimentos, e também, no segundo caso, respectivamente, da necessidade, pelo menos a nosso sentir, de retificação de nome da servidora no ato em que foi publicada ou concedida a aposentadoria. Essas são as razões, senhor presidente. E agora, excelência,
teria 5 processos de vistas, cujo relator originário é o conselheiro Alberto, e Vossa Excelência, à época, funcionou como membro do Ministério Público Especial junto à Corte. Desse modo, eu estou me declarando impedido para julgar, inclusive para presidir a sessão, de modo que eu convoco o conselheiro Sérgio Maciel e transmito a presidência ao conselheiro Anselmo Roberto Almeida Brito. Excelência, dando continuidade, eu queria pedir licença a Vossas Excelências para não ler tudo, mas ir direto ao ponto. Na verdade, o conselheiro Alberto pode, que inclusive deve, na verdade, se manifestar a respeito. Aqui levantei apenas uma questão preliminar, em que o conselheiro Alberto ele trazia a anotação, o registro desses atos. Embora esses atos eles não tenham tido a publicidade no entendimento ministerial e também no nosso, a publicidade necessária. Então, aqui eu apenas estou trazendo uma sugestão, uma questão preliminar, que ao invés, Sr. Alberto, de nós registrarmos, mesmo Vossa Excelência estando correto, onde há lei municipal dizendo que o ato poderia ser publicado no prédio da Secretaria ou do Instituto de Previdência. Mas, como é um processo mais recente, temos a Lei da Transparência aí de 2011, temos situações anteriores, inclusive, a minha sugestão era a seguinte, que ao invés de registrar, nós encaminhássemos ou sugeríssemos que o gestor fizesse a publicação formal desta maneira possível. Feito isso, comprovando, aí nós voltaríamos para fazer o registro, até para que não sofra nenhum prejuízo às pessoas beneficiadas. Nos 5 processos, esse é o meu voto, senhor conselheiro. É basicamente isso que estou trazendo aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para esclarecê-las. Uma palavra do órgão ministerial. Senhor presidente, de toda sorte, diante desse entendimento de que o ato deve ser publicado na imprensa oficial antes do registro, Vossa Excelência também está reconhecendo a inconstitucionalidade da lei municipal. Porque a lei municipal, ela permitiria, permite ainda, salvo se já houve alguma alteração que não é do nosso conhecimento, mas a lei municipal, ela permite a publicação apenas no quadro de avisos. Sim. Certo? Então, caso Vossa Excelência esteja entendendo que deve haver a publicação dos atos antes do registro pelo tribunal, Vossa Excelência implicitamente está reconhecendo, a inconstitucionalidade do dispositivo da lei municipal que permitiria a publicação apenas no quadro de avisos. Então, nesse caso, como está havendo reconhecimento pela inconstitucionalidade desse dispositivo da lei municipal, em razão da cláusula de reserva de plenário, penso que o mais adequado nesse caso seria afetar esses processos ao pleno do tribunal, o pleno do tribunal declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo da lei municipal, e aí sim, posteriormente, ser notificado o gestor responsável, o órgão previdenciário responsável, para que, dizendo que o tribunal afastou a incidência daquele dispositivo, que seja feita a publicação e, posteriormente, o tribunal faria o registro dos atos. Excelência, embora de fato tenha sido até a questão levantada na parecer ministerial, é que, na verdade, não é uma questão de eu estar afastando a aplicação da lei, mas apenas aqui eu estou tentando dar maior efetividade e envergadura à questão do princípio constitucional da publicidade. Não estou dizendo que há qualquer vício no ato, mas apenas estou trazendo uma questão preliminar aqui, que ao invés de julgar, que nós sugeríssemos ao gestor que ele fizesse a publicação em meio oficial, inclusive em sites públicos, uma questão de privilegiar de fato
o princípio da transparência. É nesse sentido, eu não estou afastando a questão da aplicação da lei, não. Por isso que eu não adentrei no mérito da questão da inconstitucionalidade desse artigo da lei municipal. Então, então Vossa Excelência não reconhece a constitucionalidade da lei municipal, entende? Não, eu não, nesse momento eu não estou... Então entende que a lei é válida, que permite a publicação no quadro de avisos. O que consta da lei está valendo, não há nada que desobrigue a esse procedimento. Eu apenas aqui, elevando a questão principiológica, estou sugerindo, trazendo voto nesse sentido, que se dê a mais ampla efetividade ao princípio da publicidade, fazendo a publicação oficial do ato, até para que não sofra prejuízos eventuais beneficiários. Só para registrar que, na verdade, o parecer do Ministério Público é justamente no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da lei municipal, que seja submetido ao plenário para que seja declarada a inconstitucionalidade e que seja assinalado o prazo para a publicação do ato, né? Mas o tribunal, Vossa Excelência, podem decidir conforme entendam pertinente para o caso. Senhor presidente. Discussão e votação. Senhor presidente, foi uma proposta de decisão minha, né? Inclusive, os argumentos do Ministério Público até reforçam a maneira como eu propus, né, essa decisão. Vejam só, se eu concordo, se nós dissermos ao gestor que ele tem que publicar, né, na imprensa, oficial, né, ou outros meios até mais amplos, tacitamente estaríamos reconhecendo que a lei não está de acordo com o ordenamento, né, jurídico do caso constitucional. Concordo nesse sentido. Por isso que, como eu não vejo uma inconstitucionalidade clara, por isso, né? E porque eu, inclusive, fundamentei no exemplo, né, do convite da Lei 8666, que não precisa de publicação, basta um aviso no quadro de aviso do edital, quadro de avisos do órgão ou onde ele queira. Não é obrigatório. E vejam, a Lei 866 e o convite é uma lei nacional. Então, apesar de que o argumento de que não acho que seja pouco, né, de que uma aposentadoria, uma pensão, enfim, é uma coisa que protrai no tempo, né, de longo prazo, do outro lado, vocês vejam que esse normativo do convite, que é o mais utilizado por toda a administração pública, seja União, Estados e municípios, por conta do valor que se enquadra a maioria das possibilidades de licitação, ele nunca foi questionado a sua inconstitucionalidade, né? Então, por isso que, diante dessa possibilidade, a minha proposição de voto foi no sentido de remeter ao PGJ, Procurador-Geral de Justiça, porque tem, inclusive, um dos legitimados, né, de uma ação direta de inconstitucionalidade, aqui, à luz do conhecimento daquela instituição, ele faça o juízo de valor se ele deve entrar ou não entrar com a ação, por exemplo, direta de inconstitucionalidade. Por isso que, e no sentido, né, da prudência, minha proposição de voto está a recomendação, né, à Câmara de Vereadores, às câmaras de vereadores respectivas, né, e ao prefeito, para alterar esta lei para dar maior efetividade. Não faz mal, né? A maior publicidade não faz mal. Mas quero lembrar também, inclusive eu estava conversando com Vossa Excelência, conselheiro Anselmo, a respeito, foi editada, acho que nessa semana, uma medida provisória onde altera a Lei 866, né? E aquela chamada ampla publicidade nos meios de circulação não é mais obrigatória. Ela pode ser nos meios oficiais e nos meios eletrônicos preferencial, inclusive visando essa questão de redução de custo, que inclusive no bojo do relatório, né, do voto,
do voto, na proposição de decisão, desculpe, eu também coloquei, né? Quer dizer, os municípios, tanto eles são carentes, tanto dos recursos financeiros em si, inclusive de recursos humanos, que para esse entendimento geral. Por isso que peço vênia a Vossa Excelência, embora não seja a minha proposição de voto, né? Então não estou influenciando no quórum, mas eu mantenho por esses motivos, né? Inclusive, nós afetar ao pleno esses processos, não vejo muito sentido em termos de como nós já foi colocado aqui, de eficiência, de relevância, né? Não digo relevância, mas de materialidade do caso. São essas considerações, senhor presidente, apenas. Ainda em discussão, em votação, já temos 2 votos, só me resta escolher o voto do... Vossa Excelência já antecipou seu voto, já trouxe o meu, então, para votar o conselheiro Sérgio Maciel. Só uma dúvida, senhor presidente. Pois não. O seu voto, pode ler a conclusão do seu voto, o final aí, o texto? Ante as constatações acima postas, lastreados nos seus comandos contidos na nossa lei orgânica e também no regimento, dado máxima vênia no posicionamento do relator originário, submetemos voto pela conversão do feito em diligência, submetendo a segunda Câmara para converter o feito em diligência, a fim de notificar ao prefeito do município de Arapiraca para recomendar a publicação do ato concessório de aposentadoria em órgão de imprensa oficial da municipalidade, em observância do princípio da publicidade previsto no artigo 37 constitucional e 42 da Constituição do Estado de Alagoas, assim como para que envie à Corte de Contas, no prazo de 15 dias, a contar a notificação postal, a comprovação dessa publicação. Oficiar ao Procurador-Geral de Justiça, enviando cópias do interior das decisões para que adote as providências de sua competência quanto à eventual inconstitucionalidade do artigo 9º do ADCT da Lei Orgânica do município de Arapiraca. Remeter o presente processo de IMOP para as manifestações de sua competência especial quanto à análise da legalidade do procedimento administrativo em epígrafe, respectivo ato concessório e cálculo do benefício. Está o processo quando o seu retorno do gabinete, quando o seu retorno ao gabinete do relator, para outras medidas que se fizerem necessárias para precisar a decisão, senhor conselheiro. Senhor presidente, esse tema, de certa forma, eu já enfrento ele há cerca de 20 anos, em uma outra atividade que exerci em outro Tribunal de Contas, e agora como julgador. É comum essa previsão dessa determinação da publicação desses atos no próprio mural da sede da prefeitura. Isso a gente verifica nas leis orgânicas desses municípios, que são reproduzidas pelo Brasil inteiro. Então, é muito comum esse tipo de determinação. Então, desde que exista essa previsão, elegendo aquele local, aquele espaço, aquele mural como o local onde haverá a publicação oficial dos atos daquela esfera de poder do município, do poder executivo. Existem até municípios que têm na praça central uma espécie assim de obelisco, onde eles publicam ali os atos do município. Então, assim, por esse Brasil afora, mais de 5.000 municípios nós temos, e a grande maioria deles trazem em suas leis orgânicas esse comando. Imagina só, então, nós temos uma diversidade de municípios, temos as capitais que nós temos milhões de habitantes, mas temos alguns municípios como no estado de Minas Gerais, que tem cerca de município com 820 habitantes. Então, diante dessa diversidade do nosso país, é muito comum esse tipo de ordem. Eu
quando comecei a enfrentar esse tema aí, e a gente discutia muito, digamos, entre os colegas, a gente verificava que esse ato, ele obedecia de forma, assim, a contento o que se pretendia, que era a publicação e dar conhecimento àquela comunidade, àquela sociedade, sobre as atividades da administração pública. Então, nós nunca vimos aí uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade nesse tipo de ato. Só que o princípio da publicidade, ele vem, digamos, com o passar do tempo, evoluindo, exigindo mais do poder público, da administração pública, em relação a dar maior publicidade a esses atos. Então, a gente vê hoje, tem a lei da transparência, e a gente, hoje, com as rede mundial de computação, a internet, então, a gente verifica que esses atos, eles alcançam alcança um espaço maior do que ele alcançava há 30, 40 anos. Então, assim, o doutor Ricardo mesmo, ele apresentou já em alguns processos em que eu relatei e que passaram pela minha apreciação, um parecer excelente, ele trazendo todas essas questões sobre o princípio da publicidade, as razões, ele defende, inclusive, esse posicionamento, não sei se os pareceres são dele, mas ele faz uma defesa muito, assim, consistente e forte em relação a isso. Mas, diante de tudo isso aí, que eu tenho visto, eu ainda penso que essas normas, não raro a gente vê nessas leis orgânicas, elas continuam em vigor e atendem a contento a questão da publicidade. Só como o relator originário, o conselheiro substituto Alberto, propôs aí ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo uma proposição de norma visando melhorar essa, digamos assim, dar maior amplitude a essa publicação. Eu vejo isso como medida razoável. Eu penso também que nós aqui no tribunal não podemos negar, né, a ordenação desses registros em razão disso apenas, só por conta da publicidade não ter sido feita por outros meios a não ser daquele mural, não ter sido publicado em diário oficial. Eu acho que o beneficiário dessa pensão ou da aposentadoria não pode ficar sujeito a isso, deixar de ver o seu benefício apreciado e homologado pelo tribunal em razão de uma previsão legal que nós entendemos que precisa de uma evolução, digamos assim. Então, em razão de tudo isso, eu fico com o voto do conselheiro originário nos processos, senhor presidente. Os 5 processos 8867 de 2013, 8846, 8863, 8853, e também o processo 10675 de 2011, vencendo o relator originário por maioria. Aprovados. Excelência, sendo assim, acredito que minha pauta de hoje esteja esgotada, devolvendo à presidência.
Senhores conselheiros, passa a palavra ao conselheiro Alberto para relatar. Presidente. Venho relatar inicialmente 3 processos de transferência para reserva remunerada. E, como já de praxe, farei em lista. O primeiro processo é o 2.895 de 2017. Interessado o senhor Adeilson de Farias Alves, Major. Segundo é o 1.507 de 2016. Interessado João Tadeu de Carvalho Gomes, segundo sargento. E o terceiro processo é o 6.917 de 2016. O Gilson Bispo dos Santos, terceiro sargento. Todos os processos foram instruídos regularmente, tiveram o parecer do Ministério Público no sentido de que seja ordenado o registro, e no mesmo sentido eu voto, nesse sentido de que seja ordenado o registro dos atos de concessão de transferência para reserva remunerada, que também seja dado ciência ao Alagoas Previdência, destacando a necessidade de realizar a compensação financeira quando haja contribuição para mais um regime previdenciário, da publicidade da presente decisão e determinada devolução dos processos originais ao Alagoas Previdência para a guarda dos autos. É como eu voto nesses 3 processos, senhor presidente. Com a palavra ao Ministério Público. Na forma dos pareceres exerados nos autos pela concessão dos registros. Em discussão. Não havendo discussão e votação, o conselheiro Anselmo. Pelo registro com o relator. Também pelo registro, aprovados. Senhor presidente, dando continuidade à relatoria de hoje, passo a relatar o processo 617 de 2017. Trata-se de um auxílio de pensão por morte. Interessará a senhora Rosiane Valeira da Silva Cabral, esposa, Laís Fernanda Silva Cabral e Laísa Beatriz Silva Cabral, as últimas 2 filhas menores. A unidade previdenciária Alagoas Previdência. E, da mesma forma, o processo foi instruído regularmente, teve o parecer do Ministério Público no sentido de ordenar o registro, e é assim como eu voto, no mesmo sentido, além de que também seja dada ciência ao Alagoas Previdência, porque há a possibilidade, no caso que o ex-segurado morreu em atividade, então há a possibilidade de uma possível compensação financeira, né, pelo regime previdenciário, determinar a devolução do processo administrativo original ao Alagoas Previdência, da publicidade, e esse é só um detalhezinho a mais, é alertar ao Alagoas Previdência, a autarquia, o prazo de 15 anos para a fruição da pensão previdenciária para a esposa, em caráter temporário, em consonância com o artigo 68, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei Estadual 7.751 de 2015, que é uma alteração oriunda já da Lei 2015 do RGPS, que foi encampado por diversos RGPS, né? Que inclusive acho que a grande maioria da população brasileira não desconhece, né, essas alterações, infraconstitucional. Então é assim como eu voto, senhor presidente. Palavra ao Ministério Público. Do mesmo modo, na forma como exerado nos autos, o Ministério Público se manifesta pela concessão do registro. Em discussão. Não havendo discussão e votação, conselheiro Anselmo. Pela homologação, excelência. Também acompanha o relator, aprovado. Senhor presidente, esgotada a minha pauta por hoje. Senhores, eu teria 2 processos para relatar. Eu estou retirando de pauta o processo DC 5359/2014 e o processo DC 1310/2012, de modo que eu fico sem pauta para a sessão de hoje e gostaria de passar a palavra às vossas excelências, caso queiram. Não havendo quem queira fazer uso, declaro encerrada a sessão.